Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus seja com vocês. É uma alegria muito grande nós podermos estar conectados aqui por esse meio para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Pela primeira vez nós vamos fazer algo com a participação de vários irmãos, que é um vídeo onde cada irmão e irmã vai poder compartilhar um pouco a respeito das 7 palavras de Jesus na cruz. Isso é mais do que um ritual de Páscoa, isso é muito importante. Essas palavras que foram ditas pelo Cristo na cruz são valiosas porque mostram Deus sofrendo. E essas palavras foram ditas em contextos de sofrimento, em contexto até mesmo de agonia. E mesmo nesse momento tão difícil para Deus, para Jesus homem, humanizado, mesmo nesse momento tão difícil, ele ainda consegue expressar palavras de graça. E eu quero compartilhar a primeira dessas palavras com vocês aqui hoje. O texto é Lucas, capítulo 23, verso 34, que é a primeira palavra de Jesus na cruz. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Isso era até uma prática comum, os soldados ficavam com aquilo de bem, com os despojos, com algo que a pessoa tivesse de valor ali no corpo antes de ser levada para a crucificação. Os soldados ficaram ali lançando sorte sobre a boa túnica que Jesus usava. Uma situação humilhante e dolorosa na qual Jesus estava entrando. E nessa situação, a palavra dele é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu quero hoje tirar apenas 2 aplicações desse versículo para a gente. Quando nós olhamos para isso, nós vemos Deus, através de Jesus, reconciliando consigo o mundo. Jesus está dizendo: perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem, eles estão cegos, eles estão perdidos. Paulo vai dizer em Romanos 3, não há quem busque, não há quem clame a Deus. Todos se perderam, todos se extraviaram. A situação da humanidade é essa, de ovelhas perdidas, ovelhas sem pastor, de alguém que precisa de um intercessor, e Jesus se coloca como esse intercessor, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, eles estão cegos. O apóstolo Paulo também vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho. Somente a intercessão de Jesus por nós pode ser eficaz. E Jesus intercede até mesmo por aqueles que o açoitaram, até mesmo por aqueles que estavam para crucificá-lo. Nós vemos aqui então a bondade de Deus e Jesus, num momento de extremo sofrimento, clamando a Deus perdão sobre os seus adversários. E até mesmo sobre o seu povo, porque apesar de terem se tornado adversários de Jesus e terem entregado Jesus, eles eram o seu povo. Jesus clama por misericórdia sobre o seu povo. E é óbvio, ele também está olhando, como ele próprio disse, aquelas ovelhas, aqueles que haveriam de se juntar ao seu rebanho. Ele está olhando não apenas para aquele contexto da sua época, mas ele olha para mim e para você e diz na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes nós realmente agimos como se não soubéssemos o que estamos fazendo? Como se não conhecêssemos a Deus? Por quanto tempo da nossa vida nós vivemos desconsiderando Deus, desconsiderando a presença dele nas nossas vidas? E Jesus, mesmo olhando para nós nessa situação, derramou sobre nós o seu perdão e a sua graça. Paulo também vai dizer que o amor de Deus é comprovado sobre nós por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus olhou por nós quando nós estávamos ainda nessa situação de ofensores, de inimigos. E uma outra coisa que eu quero dizer é que quando nós olhamos para Jesus, ele não é apenas aquele que fez tudo o que deveria ser feito em nosso lugar, mas ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo.
E ele, tendo todos os direitos e razões do mundo para julgar e acabar com a humanidade ali, ele pede perdão pela humanidade. Será que nós fazemos isso? Será que nós, quando somos injustiçados, será que nós, quando somos oprimidos, estamos em uma situação muito difícil, nós dizemos a Deus: Deus, perdoa o meu vizinho, ele não sabe o que faz. Deus, perdoa esse colega de serviço, ele não sabe o que faz. Deus, perdoa minha esposa, o meu marido, ela não está sabendo o que está fazendo. Será que nós agimos com tamanha misericórdia sobre as pessoas? Ou nós clamamos: Deus, derrama o seu juízo sobre essa pessoa? Nós precisamos olhar para Jesus e aprender a perdoar o mundo assim como ele fez, a perdoar as pessoas que estão à nossa volta e agir com graça para com as pessoas que nos cercam. Que Deus possa abençoar você, que a gente saiba entender o que Cristo fez por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, e que possamos seguir esse exemplo e agir com graça, perdoando a quem quer que seja e pedindo a Deus para que Ele também libere o seu perdão, porque as pessoas não sabem o que fazem. Em Lucas, no capítulo 23, nós vemos que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, como se ele fosse o pior dos três. Mas isso não é coincidência, isso é um projeto de Deus. Ele está entre duas multidões. Um, do lado que não reconhece a sua divindade, e do outro lado, aqueles que creem no que ele fez por nós. Vejamos, um malfeitor desprezou Jesus, escarneceu dele, olhou como se ele fosse um homem caído, só mais um na multidão, uma pessoa em que não podia ter esperança, uma pessoa que, como uma pessoa qualquer. Ele olhou para Jesus com os mesmos olhos da multidão que o crucificaram, né? Pessoas que esperam um milagre, pessoas que querem ter vidas felizes, pessoas que estão sempre procurando algo que preenche o vazio em seus corações. Eles estavam diante do Rei dos Reis e não enxergaram essa divindade. Eu creio que naquele momento o ladrão, ao escarnecer de Jesus, desprezá-lo, no fundo, eu creio que ele pensava: podia acontecer algo, né, que me salvasse dessa cruz. Porque os olhos dele estavam para essa vida presente. Estava aqui nesse mundo. A sua percepção era só naquilo que ele podia ver, né? Então ele estava ao lado do milagre e não enxergou. Nos dias de hoje, as pessoas vivem assim também, correndo atrás dos seus próprios interesses, vê Jesus como um profeta, como mais um na multidão, como alguém que ensinou palavras bonitas, mas não reconhece a sua divindade. E fica esperando, aguardando que aconteça algo que mude suas vidas, que direcione para um mundo melhor, para um caminho melhor, para êxitos, para momentos felizes. Eles não olham para Jesus como sendo a esperança, a alegria, a salvação. Esse é um tipo de multidão que vivem cegas, que vivem para os seus próprios interesses. A segunda multidão é aquela, né? São aqueles que estavam ali, que olharam para Jesus e viam nele o Filho de Deus. Tanto é que o ladrão sabia que morreria naquele momento, mas no entanto ele teve um alento e ele disse para Jesus, ele olhou e viu Jesus, ele enxergou a sua divindade, ele viu o Filho de Deus. Mesmo naqueles momentos difíceis e de dor, ele percebeu algo maravilhoso que lhe trouxe paz, ao ponto dele reconhecer, né, e Jesus olhar para ele e falar que você estará comigo no paraíso. O que isso quer dizer? Que a nossa esperança está em Cristo Jesus, que essa vida que é passageira, ela vai findar. Assim como aqueles dois ladrões morreram ao lado de Jesus, ali sepultados,
a vida deles findaram só porque uma findou sem esperança, uma findou para essa terra sem esperança futura. O outro, a vida dele findou, mas com a promessa de que ele estaria no paraíso naquele mesmo dia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A promessa de Jesus para ele. Então, ele percebeu naquele momento, essa vida aqui acabou, mas eu tenho uma vida futura. Eu tenho uma vida com Deus. O que nós podemos aprender com esses dois? De qual lado da multidão que você está? Né? De qual lado da multidão que nós estamos? Com que olhar nós estamos olhando para Jesus? Como um milagre que pode vir mudar a nossa situação aqui nesse mundo, ou como o Senhor da nossa vida, como o Filho de Deus, o Redentor, que veio para nos levar para morar com Ele, um Jesus que é a salvação. Com que olhar, né? Nós estamos olhando para esse Salvador. E outra coisa muito importante que nós podemos aprender é que sem Jesus não há vida. E tem um hino que diz o seguinte: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Os dois morreram, só porque um recebeu a glória eterna e o outro não. Que Deus nos abençoe. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Nós vemos aqui que Jesus crucificado, ele se preocupou em como estaria sua mãe após a sua partida. E ninguém melhor que o seu discípulo amado para confiar a responsabilidade de acolhê-la, de cuidar dela. Eu ouvi um teólogo dizer que até quando João estava pastoreando a igreja de Éfeso, Maria morava ali naquela cidade também, mostrando que ele fez esse papel, que ele cumpriu. Então Jesus nos ensina uma grande lição, que é honrar os nossos pais até o nosso último fôlego de vida, nos preocupar e amá-los. Mas você pode se perguntar por que Jesus disse isso, sendo que família o João tinha, Maria também tinha. Ela tinha os seus filhos, provavelmente ela era viúva, José não estava mais presente entre eles, mas ela tinha os seus filhos e João também tinha família. Então por que Jesus olha para Maria e diz: este é o seu filho, e olha para João e diz: essa é a sua mãe? O que Jesus está ensinando aqui é que a família de Deus vai muito além do DNA. A família de sangue, ela faz parte da igreja, mas a igreja é uma extensão dessa família. Vai muito além. Nós podemos observar em Efésios, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Jesus está mostrando que o laço que importa não é o sanguíneo, é o que ele estabeleceu na cruz, onde judeus e gentios são unidos. A cruz une todos os tipos de pessoas, pobres, ricos, homens, mulheres, independente de suas etnias. Nós somos uma grande família que vai além desses laços sanguíneos. E o que fica de lição para nós é que nós devemos cuidar, acolher, não somente daqueles que têm um laço sanguíneo conosco, mas de todos os nossos irmãos, olhar para a necessidade deles e também não fazer distinção entre um ou outro. Uma aplicação que nós podemos fazer é que às vezes você não tem o seu pai e a sua mãe biológicos presentes, mas você tem pessoas que cuidam de você, que te acolhem. Às vezes você não tem um filho, mas Deus colocou na sua vida pessoas sob a sua responsabilidade para que você possa abençoar. Então a família de Deus, ela vai muito além, ela se estende a essa família terrena. Então mesmo que João tivesse família, mesmo que Maria ainda tivesse os seus filhos, a família que importa é aquela que cuida, é aquela que acolhe, e é essa que Jesus estabeleceu ali na cruz, sem distinção de povos, de etnias, de raças, unindo a todos nós.
27:46 nos diz que por volta das 3 da tarde Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Esse é pedido ser o ponto alto da paixão de Cristo, o momento pelo qual Jesus experimentou o total abandono, o total desprezo de Deus em virtude dos nossos pecados e de nossas iniquidades. O profeta Isaías vem dizer ao povo, no capítulo 59, versículo 2, que foram suas maldades que o separaram de Deus e por causa de seus pecados ele se afastou. Ainda no capítulo 59, Isaías vem dizer e relatar vários pecados pelos quais Deus se afastaria e se afastou do povo. Mas ainda assim, no capítulo 59, Isaías vem dizer que ele mesmo veio intervir no seu povo. Ele vestiu de justiça, ele vestiu o manto do zelo e o capacete da salvação. Isso se cumpriu também em Jesus. Jesus é o Cordeiro puro, imaculado e santo, que morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Ele se fez separação, ele experimentou o total abandono e o total desprezo de Deus, para que assim que morresse, o véu se separasse de cima a baixo, representando que foi uma atitude divina de encontro de Deus para com o homem. E assim nós tivéssemos livre acesso a Ele, e Ele nos fizesse herdeiros e co-herdeiros de Cristo para com sua glória. A quinta palavra de Jesus na cruz foi: tenho sede. Acompanhe comigo o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Queridos, aqui a gente pode ver mais uma vez o quanto Jesus era humano. Naquele seu momento de grande sofrimento, de grande aflição e dor, carregando sobre ele os nossos pecados naquela cruz, a morte mais triste que já existiu na humanidade. Ele teve sede, mostrando pra gente o quanto ele é humano, o quanto Deus se sacrificou pelos nossos pecados. Enquanto aqueles homens que estavam ali do seu lado sendo crucificados carregavam sobre ele apenas os seus pecados, Jesus estava carregando o meu pecado, os nossos pecados sobre aquela cruz. E a gente pode ver que quando Jesus disse que tinha sede, os soldados que estavam ali do lado deu para ele de beber vinagre, uma bebida que aguça ainda mais a sede. E isso se torna o cumprimento de uma profecia, lá no Salmo 69, versículo 21, que diz que quando teve fome me deste fel, quando tive sede me deste vinagre. Mais uma vez a gente vê o cumprimento de todas as escrituras do Antigo Testamento sendo firmadas aqui no Novo Testamento sobre Jesus. Naquele momento de grande dor e aflição, algo natural, simples fato de ter sede, foi ainda o que nós causamos a Jesus. Ele carregou sobre si, além de toda a agonia, de toda a dor que estava sentindo ali naquele momento, sede. Foi por você, foi por mim, que ele passou por esse grande sofrimento ali naquela cruz. João capítulo 19, versículo 30, diz o seguinte: quando depois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amados, gostaria de meditar com vocês sobre essa expressão que Jesus proferiu na cruz.
essa palavra está consumado. É uma palavra de vitória. É uma palavra que no grego significa tetelestai. E eu gostaria de estar meditando um pouquinho sobre o significado dessa palavra. E gostaria de estar meditando com vocês o aspecto da palavra tetelestai. Ela tem 3 aspectos: o aspecto familiar, o aspecto comercial e um aspecto imobiliário. Antigamente, quando o pai dava uma tarefa para o filho, para ele se cumprir, e depois de algum tempo que o filho cumpriu aquela tarefa, ele chegava para o pai e falava assim: papai, tetelestai, papai, tetelestai. Que quer dizer: papai, eu fiz a tarefa, eu terminei a tarefa. E aqui a gente vê que Jesus estava falando isso para o pai: pai, eu cumpri a tarefa que o Senhor me deu. Também tem um caráter comercial. Que significa o quê? Quando a pessoa comprava algo, alguma coisa, ia pagar em prestação do banco, e todo mês ele paga a prestação. Quando ele terminava de pagar aquele objeto que ele comprou, ele ia no banco para receber um carimbo naquele documento. E aquele documento, quando você batia o carimbo, significava que estava pago. E aqui a gente vê que realmente Jesus estava falando do Senhor: pai, eu paguei a minha dívida, eu paguei, eu cumpri o que o Senhor me mandou e paguei o que eu devia. E em terceiro lugar, um caráter imobiliário, porque quando as pessoas compravam um imóvel e terminava de pagar aquele imóvel, ela só recebia a escritura depois que quitava. Quando ela acabasse de pagar o imóvel, quitava o imóvel, ela recebia a escritura. E a escritura significa que não tem mais nenhuma dívida, e pagou tudo, por isso você recebeu a escritura. E aqui a gente vê também que Jesus, ele pagou tudo. Ele pagou os meus pecados, ele pagou os seus pecados. Ele não deve mais nada. Ele cumpriu a missão que o Pai deu a ele. Ele cumpriu a missão que o Senhor ordenou a ele. E ele pagou tudo. Ele cumpriu a missão, ele não deve mais nada e a dívida está quitada. E que nós possamos meditar, né, nesse momento que nós estamos vivendo, o que o Senhor tem feito por nós, o que o Senhor fez por nós. Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Que nós voltemos os nossos corações ao Senhor, que nós entregamos a nossa vida para viver conforme a vontade de Deus, que nós procuremos buscar cada dia mais santidade para nossas vidas, e que tudo que nós fizermos, o Senhor seja exaltado através das nossas ações, das nossas palavras, e que Deus nos dê força para que a gente possa continuar cada dia mais empenhados em aprender da Tua palavra, empenhados em fazer a Tua vontade. Que um dia nós possamos dizer: não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Amém? No livro de Lucas, capítulo 23, no verso 46 diz: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Essas aqui foram as últimas palavras que o nosso Jesus disse naquela cruz. Ali ele estava entregando o seu espírito aos braços do Pai, mostrando que havia completado a sua missão, mostrando que havia completado a obra que o Deus Pai confiou em tuas mãos. E por amor de mim, de você, de todos nós, é que Jesus se entregou naquela cruz. E após essas palavras ditas, como um clamor em alta voz, como um brado, Jesus morreu. Ali, o nosso Deus poderoso, que não havia nenhuma mancha, não há nenhuma mácula, não há nenhum pecado, nenhuma falha, se fez carne, se fez criatura,
levou sobre si todas as nossas iniquidades, levou sobre si todos os nossos pecados, e através desse sangue derramado, da sua carne entregue em favor de nós, hoje nós temos a salvação através dele. Hoje nós podemos ser livres de toda a morte eterna e de toda a escravidão do pecado. Hoje nós já não somos mais acusados pelo inimigo, e ali, após essas palavras, o inimigo foi derrotado. O nosso Deus deixou a sua glória, a sua majestade e sofreu a morte de cruz, triste, sofrida por amor a nós. Então, nós vemos que nada pode nos separar desse amor, nada pode nos separar do amor de Deus, nem nada nessa terra, nem além dessa terra, porque se o próprio Deus se entregou por amor a nós e nos dá a salvação, quem pode nos acusar e quem pode nos fazer nos separar, né, desse amor? Então eu convido a você que, se você ainda não se rendeu a Cristo, confesse hoje que Ele é o Salvador da sua vida e viva essa graça, essa misericórdia, essa maravilhosidade que o Senhor fez por nós, porque só Ele, só em Jesus, nós temos a paz, o amor, a salvação e o perdão. Pois quem nesse mundo poderia fazer tal coisa? Ninguém. Que mãe entregaria seu filho para morrer por pecadores? Ou quem se entregaria para morrer por assassino, por corruptos, por pecadores, por pessoas que não merecem, né? Porque todos somos pecadores. Nenhum de nós somos justos. Ninguém poderia fazer isso. Então, por amor a nós, e Jesus, por amor ao Pai e por nós, se entregou. E hoje nós temos a vida, e a vida eterna com o Senhor. E nós glorificamos, exaltamos o nome santo do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez da cruz um grande púlpito, e com essas 7 palavras Ele impactou o mundo e continua ainda hoje a mover inúmeros corações. Pelo que, meus queridos, o nosso sentimento deve ser um sentimento de gratidão. Devemos agradecer a este Cristo por se entregar na cruz por nós ainda sendo pecadores, não merecendo tamanho amor demonstrado na cruz. E a nossa postura deve ser uma postura de adoração. Temos que nos inclinar a este Senhor e Rei e celebrá-lo, pois o nome dele foi feito o grande nome, maior sobre todos os outros nomes, o nosso Cristo, o nosso Jesus. Vamos orar a Ele neste momento, agradecendo e louvando a Ele por este sacrifício. Eterno Pai, celebramos o Seu nome. Louvamos o Teu Filho por Ele ter entregue a sua vida por cada um de nós. Quem sabe, ó Deus, chega a este vídeo alguém que está se deparando com esta verdade pela primeira vez. Que ele tenha, Deus, os seus olhos iluminados pela pessoa do Teu Filho e a Ele seja aberto a porta da salvação. Salve, ó Pai, esta alma. Aos queridos irmãos que nos assistem hoje e quem sabe em outras datas,
que eles sejam agraciados continuamente por Ti. A minha oração neste momento, Pai, é que o Senhor nos dê força, poder, para que vivamos os nossos dias de modo a honrar este sacrifício por nós na cruz, a honrar cada palavra dita por Teu Filho Jesus na cruz. Que assim seja, Pai. Louvado seja o Senhor que traz esta memória a nós, que o Teu Filho morreu na cruz do Calvário, se entregou por cada um de nós e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte e conquistando para cada um de nós a redenção. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Prostro-me